Olá, bom dia. A obesidade parece ser um mal do mundo inteiro, não apenas do Brasil. A Federação Internacional de Obesidade já detectou que cerca de 25% da população está acima do peso. E nesse percentual a gente pode incluir as crianças. Elas também já fazem parte desse diagnóstico. Crianças de 5, a partir de 5 anos já estão com um pezinho já um pouquinho fora, vamos dizer assim, do normal. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para nos falar um pouco mais sobre esse problema foi a doutora Roberta Dualib, que é endocrinologista especialista em obesidade e doenças metabólicas. Bom dia, doutora Roberta, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer sempre estar aqui, né? E trazendo informações sobre essa temática que a gente precisa cada vez mais estar levando à tona, né? Para conscientizar a população da importância de tudo isso, né? Porque parece que quanto mais a gente fala, a gente mais se surpreende com os resultados, né? Cada vez que você vem aqui, você me dá os números diferentes, por exemplo, 25% da população significa um quarto da população que já está acima do peso, né? Exatamente. Então, assim, é uma epidemia mundial que a gente vive hoje de obesidade. E isso vem desde a infância, né? Então, assim, e aí isso vai se perpetuando, prolongando na vida adulta. E não é só uma gordurinha a mais, é uma inflamação contínua no corpo. Então, isso tem um impacto muito grande, não é uma questão estética, né? Então, a gente precisa estar realmente falando sobre isso, porque a longo prazo isso leva a uma série de complicações de saúde. E quanto mais cedo isso acontece, né? Mais tempo você vai ser exposto a toda essa inflamação metabólica e mais chance de ter complicações ao longo da vida, né? Então, aquela história de achar que a criança gordinha é bonitinha, fica bem na foto e que quando crescer vai mudar, é mito, não existe mito, não, né? É um mito. E aí a gente vê também um aumento da prevalência dessa obesidade infantil. Então, muito associado às mudanças de hábitos do mundo moderno, seja pelos ultraprocessados, onde a gente tem esses alimentos que eles têm alto índice calórico, alto índice de gordura saturada, né? E eles têm aquele muito açúcar, e o açúcar ele é viciante, então a criança cada vez vai querer comer mais. Então, a gente tem menos comida de verdade, a gente tem mais gordura saturada. A gente tem também os hábitos que mudaram. Então, hoje as crianças ficam muito na frente da televisão, na frente do tablet, né? E elas não são aquelas crianças ativas do passado. Não são, não. E aí, a gente começa a ter o início dessa obesidade desde a infância, que vai se perpetuar pela vida adulta. E aí tem esse mito, né? Um momento vai emagrecer e quanto mais você sempre acha que quando crescer, quando chega o adolescente, ele continua gordinho, isso vai gerar outros problemas psicológicos, muitos outros problemas que vêm junto com a obesidade. A obesidade é um problema físico, vamos dizer, mas ele gera muitos outros problemas, né? Exatamente. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. Isso. Então desde a gravidez isso tem impactos, né? Então a gente tem que ter bons hábitos ao longo da vida inteira, desde a infância, na adolescência, na vida adulta, porque enquanto antes você começa a ter esse olhar, sem neuras também, porque a criança também precisa se divertir, tem tudo isso associado, mas sem os exageros, né, você consegue realmente mudar o destino dessa criança, né? Mesmo quem já nasce, vamos dizer assim, gordinho, que passa a infância gordinha com bons hábitos, começa iniciados cedo, ele pode transformar essa realidade dele? Pode, assim, a obesidade ela é também multifatorial. Então, tem a questão alimentação, atividade física, que são associadas aos hábitos, mas a genética também influencia. Então, às vezes a gente vê uma mesma criança, da mesma altura de outra, uma tem uma alimentação completamente desregrada, uma que não tem, e eles têm o mesmo peso. Então, assim, são vários os fatores que influenciam no ganho de peso. A genética, o sono, os hábitos, né, que vai incluir na alimentação e na atividade física. Lógico que quanto antes você implementa esses hábitos, você tem mais chance, né, de impedir que se torne uma criança obesa. Mas tem crianças que mesmo com bons hábitos, elas vão ter obesidade. E hoje a gente tem estudos de segurança de início de tratamento medicamentoso a partir de 11 anos de idade, os estudos dessas medicações de forma segura, né? Justamente nessa ideia da gente começar mais precoce. Mas isso tem que ter uma cautela, porque hoje a gente vê também um uso indiscriminado para a medicação, né? Que é o não é uma questão problema. assim, toda criança vai
que tem sobrepeso e obesidade, ela vai usar, né, fazer um tratamento com remédio. Ela precisa saber se justamente ela já está com os hábitos dela adequados, se é mais uma questão genética aí associado, né? Porque nenhum remédio ele vai substituir, vai pegar o papel de uns bons hábitos de vida. Então, os bons hábitos, eles estão bem estabelecidos e essa criança não consegue perder peso, então aí tem fatores, às vezes, mais genéticos associados, aí sim vamos pode por ter. etapa, né? Com certeza. Vamos começar do começo. O começo são os bons hábitos alimentares, depois vem a questão genética e, por último, se apela para uma coisa, vamos dizer assim, mais agressiva, posso dizer, mais agressiva, que já são os medicamentos, porque nessa fase, imagino que seja bem... se já precisa de cuidado em qualquer situação, com criança precisa de mais cuidado, né? Exatamente. Eu acho que não é à toa que as escolas, o governo, de alguma forma, está se preparando, se preocupando, melhor dizendo, com a alimentação dentro das escolas, a merenda escolar, que antes era só processados, aquela coisa toda, aquele suco de caixinha, aquela coisa. Hoje você já vê a agricultura familiar participando desse processo. Eu acho que isso já dá um up nesse caminho da boa forma, né? Outra questão também, né, que tem ajudado muito são as rotulações. Então, hoje, esses ultraprocessados, eu não sei se vocês já observaram, às vezes, quando ele passa um limite de teor de açúcar, de sal, de gordura, ele vem com um rótulo preto, né? Isso. Que aí aquilo ali já te dá um alerta, né? Então... alto teor de sódio, alto teor de açúcar. De gordura, com uma tentativa justamente de alertar. Porque essa questão dos ultraprocessados também vem a indústria por trás, o comércio, que tem todo esse interesse. Que é muito forte, né? Mas assim, temos políticas hoje públicas, né, que elas exigem, né, que tenha isso. E assim, de certa forma, às vezes você pega ali um biscoito e olha aquilo ali, pode ser que para você não mude nada, ver que tem lá alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar, mas para alguma pessoa pode já pode mudar, ter um né? alerta. Então, assim, a depender da concentração de quantidade de açúcar, sal, por quantidade, né, por grama, você tem que rotular, né, esses alimentos. E tem a facilidade de conseguir, né? É muito fácil você pegar um pacote de biscoito do que fazer um sanduíche em casa, por exemplo, do seu filho. É mais fácil você botar dentro da lancheira os biscoitos que já estão prontinhos, a caixinha que já vem com suco com Nescau ou com suquinho de fruta. E a gente tinha a ideia, hoje eu acho que nem todo mundo tem mais essa ideia, de que botar um suco de fruta de caixinha estava dando uma alimentação saudável para o seu filho, isso né? Caiu por terra, porque isso assim, já o suco de caixinha quase não tem nada de suco, não né? tem nada. Hoje a gente já sabe que de frutas são aditivos, né? Com sabor de... Hoje já diz isso, né? Sabor disso, sabor daquilo. Quer dizer, não é exatamente a laranja. É o sabor de laranja, é o sabor de maracujá. Ainda bem que artificialmente. Tá explicitado lá. Quer dizer, a gente já tem mais ou menos uma orientação, né? Mas, por exemplo, a criança que hoje ela... Pegar duas crianças, como você falou ainda agora, que elas têm a mesma idade, elas estão na mesma série, mas uma é completamente diferente do outro. Uma come tudo e não engorda. A outra diz, eu não como nada e engordo tanto. Isso existe? Existe, né? Porque não como eu falei, não é só uma questão de hábitos. A genética acaba influenciando muito também, né? Genética, sono, ansiedade. Então, assim, uma criança ansiosa, às vezes ela fica com um nível de hormônios o tempo todo em alerta, ela não consegue fazer o catabolismo que a gente chama, né? Que é para poder perder esse peso. Então, a obesidade ela é uma doença que ela tem várias raízes, né? Ela tem várias causas. Então, os hábitos são fundamentais, mas realmente tem coisas além desses hábitos, né? E aí a gente vê muito isso na prática clínica, que tem crianças realmente que não têm uma alimentação não tem uma alimentação desregulada, que tem atividade física e que estão acima do peso. Estão acima do peso, né? Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar o nosso cafezinho bem simplesinho, porque com ela que eu tenho que tomar o café direitinho, né? Mas a gente volta já para conversar, é só um minuto, espera aí que eu volto já.
estamos de volta conversando aqui sobre obesidade de um modo geral, mas principalmente a obesidade infantil. E eu estou conversando aqui com a doutora Roberta do Alibe sobre esse problema, falando em crianças que já têm um problema genético. Nesse caso, fica mais difícil, porque uma criança, por exemplo, um bolo no café da manhã para uma criança é um atrativo. Um pão com queijo, presunto e tudo aquele negócio que engorda bastante também é. E às vezes a gente vai precisar muito, associado, né, do psicólogo, de uma terapia comportamental para a criança entender a importância, né, da alimentação saudável na sua vida. Porque muitas vezes a gente vê que até a influência de outros amiguinhos que não comem de forma adequada. E aí a gente precisa ter também muita cautela para lidar com isso, porque senão você gera trauma nessas crianças, né? Então aquela criança dizer assim, eu nunca posso isso, eu nunca posso aquilo, às vezes pode gerar um bullying ao contrário, né? Por estar comendo saudável. Traumas podem gerar compulsão. E às vezes tem crianças que às vezes os pais eles acabam proibindo tanto, que comem escondida, que aí quando não estão sob a supervisão dos pais vão comer muito a mais. Então tudo isso tem que ser de uma forma leve. E aí assim, a criança ela não tem a consciência da importância do tratamento disso para a sua saúde, claro, né? Isso. Porque às vezes um adulto, porque o adulto já é para ter, tem alguns que não tem, né? Mas já é para ter, né? Era para ter. Então a criança ela não tem essa consciência, então é mais difícil da gente conscientizar a importância desses hábitos muitos. Quando vai surgindo a adolescência, eu sempre falo que é um momento assim muito bom para perder peso. Primeiro porque o metabolismo vai lá para cima, né? E segundo porque vem a vaidade. Então aquela criança, ela começa a querer perder aquele peso, né? Então isso ajuda muito, porque enquanto é só os pais que querem, o tratamento da obesidade ele é difícil por isso. Não adianta, a vaidade, então, ela vai dar um up nesse processo, principalmente para as meninas, né? Não, até meninos também. Menino também, então, pai doce assim? Também, assim. Então, assim, quando vem ali na faixa dos 12, 13 anos, que eles vão entrando em puberdade, eles vão ficando mais vaidosos e aí eles têm mais esse interesse, essa vontade de perder o peso e aí se torna mais fácil. Porque quando é mais novo, né, que é o pai dizendo, você tem que fazer a criança isso. não entende tudo isso, né? E a vaidade, ela vem como um aliado, eu falo assim. Então, assim, na adolescência, e a adolescência é um bom momento para você justamente cortar o mal pela raiz. Porque se você vai deixando, passou a infância, passou a adolescência, o maior peso que você chega é o peso que seu organismo entende como ideal. Então, vai ser cada vez mais difícil você voltar para aquele peso, né? O ideal é você conseguir manter, porque ainda tem essa grande dificuldade no tratamento da obesidade. Hoje, o perder é mais fácil do que o manter o peso perdido, que é a grande dificuldade, né? Eu sei disso. Então, assim, chegar nessa adolescência, usar essa vaidade como um estímulo de uma forma positiva, gera resultados muito bons no tratamento da obesidade ali na infanto-juvenil. Mas aí vem a adolescência, você perde aquele peso, você fica com um corpo maravilhoso, você começa a namorar, você casa. Dizem que o casamento é terrível para a boa forma, porque enquanto a gente está lá namorando, está tentando seduzir o namorado, o futuro marido, aquela coisa toda, tá lá, a gente está se cuidando. Depois que a gente casa, a gente dá uma relaxada e normalmente começa a engordar. Isso é verdade? É verdade. Se a gente for ver, né, o sobrepeso, a obesidade, às vezes ele é acompanhado de alguns marcos na vida da pessoa, né? Principalmente na vida adulta. Então, assim, seja um casamento, que aí muda a sua rotina, como você fala. Filhos, então assim, filhos, no momento que você tem filhos, seja porque você mudou sua rotina, você não vai conseguir se dedicar para os mesmos hábitos de como antes, e seja pelas mudanças que ocorrem no corpo, é um momento que é muito associado a ganho de peso pós-gestação. Às vezes um novo trabalho, né? Então o trabalho você atinge uma nova função, porque é aquela coisa, os hábitos, a alimentação, a atividade física, né? Eles influenciam muito. Então assim, se você está numa rotina de trabalho que mudou, que é intensa, você não vai conseguir se dedicar como antes, você vai ter uma tendência maior de ganho de peso. Então, tem vários os marcos, né, que eles são associados a fatores como ganho de peso. E aí, a vigilância ativa desse peso, em quem já luta com sobrepeso, com obesidade, está acompanhando isso para não deixar ir aumentando, é uma estratégia que ela é muito eficaz. Mas a gente fica também muito à vontade quando a gente tem uma desculpa. Por exemplo, um novo emprego. A gente está tão estressado, tão cheio de tarefas, tão cheio de demandas, que a gente diz, eu não estou indo, não é porque eu não quero, não. Eu não estou indo porque eu não estou conseguindo, esse emprego está levando toda a minha energia e todo o meu tempo.
Aí isso vai acumulando a uma má vontade de prosseguir nesses bons hábitos e acaba gerando resultados desastrosos que depois fica muito mais fácil de recuperar. E aí, como é que a gente faz? A gente culpa o emprego, a gente dá uma desculpa e continua. Como é que a gente faz nesses casos? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Porque não se pode ter tudo na vida, não né? se pode ter tudo. Mas a gente precisa entender que essa questão de sobrepeso, obesidade é saúde, né? Então, assim, tem que tentar priorizar, né? Então, às vezes, eu sei que é muito fácil falar, né? O de botar em prática é mais difícil. Isso, é. Então, às vezes vai ter que acordar mesmo mais cedo para fazer uma atividade física. Tem que priorizar mesmo, botar como uma obrigação. Então, atividade física, alimentação saudável, manter o peso controlado, tem que ser encarado como uma obrigação da vida. Porque verdade. senão ela vira uma compensação, né? É. Você fica compensando tudo na questão da comida, além de você não conseguir seguir de forma adequada os hábitos por diminuir o tempo. Quando você trabalha muito, às vezes você tem aquela sensação, ai, poxa, eu trabalhei demais hoje, então eu mereço comer um hambúrguer, eu mereço comer isso, você tem essa sensação de merecimento. Então, assim, é trabalhar muito a cabeça também, né? Que eu mereço um corpo bonito, que eu mereço estar saudável. E aí você tem que lembrar das outras coisas, porque às vezes, se você não organiza, se você não programa a sua alimentação, com fome você vai fazer as piores escolhas, Mas né? quando a gente está com fome, a gente come o que aparece pela frente, isso é verdade mesmo. Então né? é uma coisa muito da cabeça, Da cabeça, né? A gente vai olhando, a gente não está nem com fome, é só vontade de comer mesmo, né? E eu sempre digo, foca no resultado, que foca no resultado, o processo foca no vai resultado. dando certo. Por exemplo, se eu for atrás desse bolo todo dia aqui, eu vou comer uma fatia de bolo todo dia. Mas eu sei que eu não posso comer uma fatia de bolo todo dia, então pronto, deixa o bolinho aqui para meus convidados, tá? E também tem outra coisa, a obesidade traz um certo estigma, né? E a pessoa às vezes tem vergonha de buscar ajuda, vergonha de tomar um medicamento, vergonha de buscar um especialista, e vai dizer, mas você é gordo porque você quer. E aí isso gera um ciclo vicioso, porque quanto maior o peso, pior o seu metabolismo, pior a resistência insulínica, então vai ficando cada vez mais difícil, é preciso quebrar esse ciclo vicioso, né? Aí vai tendo as alterações do humor associadas, emocionais, né? Então você vai entrando às vezes num ciclo vicioso que tem que quebrar, né? Tem que quebrar, e aí precisa às vezes desse acompanhamento para fazer o tratamento. É fundamental esse acompanhamento nessas fases onde você sozinho não pode controlar, Exatamente. né? E hoje, assim, até um alerta que é importante sempre a gente estar falando. A gente tem visto uma acessibilidade grande de medicamentos para perda de peso. Hoje a gente tem no mercado remédios potentes para perda de peso que a gente não tinha 10, 15 anos atrás, com segurança. Mas a gente está vendo também o mau uso dessas medicações, um uso indiscriminado, a gente está vendo o uso muitas vezes num desejo social de emagrecimento, que é diferente de um sobrepeso, de uma obesidade. E às vezes aquele paciente que tem aquela indicação, ele tem medo de usar. Mas o que não tem indicação está usando e está usando de forma errada. Usando doses altas, usando por conta própria, comprando às vezes de formas até ilegais, né? Porque o remédio é para ser comprado. E hoje está fácil de comprar, né? Exatamente. E aí muitas vezes fórmulas manipuladas, que nem se sabe ao certo o que tem. Então a gente precisa dar esse alerta, né? Que hoje a gente vive, assim, uma epidemia em números de pacientes com obesidade, mas a gente hoje temos grandes opções de tratamentos, temos limitações ainda nesse tratamento, que é a acessibilidade, são remédios caros, mas a tendência com o tempo, à medida que esses medicamentos vão perdendo a patente, é de ter uma maior acessibilidade e uma redução do preço, mas temos um uso indiscriminado, um uso errado, um uso de uma maneira que não deve ser, porque quando a gente opta por um tratamento medicamentoso, um tratamento clínico, não é assim, eu vou usar um remédio, 2 meses, perdi 10, 15 quilos e tchau, e acabou. Você vai reganhar todo esse peso se você fizer isso. Pois é, esse é que é o problema, ele né? tem que ter uma adaptação metabólica desse novo peso. Remédio nenhum é milagre. Não adianta achar, eu vou usar um remédio, perdi peso e acabou todo o problema da minha vida. Não. O que vai dizer como vai ser o seu pós-tratamento, né? Se for optar por suspender a medicação, que alguns pacientes vão precisar ficar usando aí pro resto da vida mesmo, pensando tal como é o tratamento de hipertensão e diabetes, mas o que determina, alguns pacientes, eles conseguem ficar sem medicação. É o que você está fazendo durante o tratamento. Se você usa aquele medicamento para ser um estímulo para ser a mudança de hábito na sua vida, eu não consigo. Eu às vezes já vem tentando,
alimentando, estou indo para academia, estou com uma alimentação, não perco 1 grama. Você começa um tratamento, você começa a perder. Isso te motiva Já também, te motiva. né? E aí, você tem que cada vez mais se engajar nessa mudança dos hábitos para você conseguir manter isso, porque senão não tem milagre. Vai reganhar o peso, então assim, quem prometer perder é mais fácil. 80 a 90% tem o reganho de peso, exatamente. Né? Se não tiver mudança de hábito, se não tiver essa adaptação da cabeça. Então assim, aí a gente vê as pessoas achando que vão usar 1, 2 meses, uma dose alta, passa 2 dias que nem levanta da cama, perde logo 8 quilos em 2, 3 semanas. Isso, o organismo está se sentindo ameaçado, vai aumentar a fome e não sustenta essa perda de peso. Olha, nós já temos, como é que eu posso dizer, já temos assunto para novas entrevistas, para novos programas, porque tem muita coisa dentro, a gente fala em obesidade, parece uma palavra simples, parece uma palavra comum, mas ela tem tanto significado, tem tanta nuancezinha, que cada caso é um caso, literalmente, e que precisa ser encarado como tal. É uma doença sim, mas é uma doença tratável, não é só da sua boa vontade, vai da ajuda de especialistas, vai da sua boa vontade, da sua mudança de hábitos, aquele tripé bem básico que todo mundo sabe, boa alimentação, prática de exercícios e um sono tranquilo também vai te ajudar, mas para tudo isso precisa ter aquela força de vontade, aquela consciência de que você está cuidando de você e ninguém vai fazer isso no seu lugar. Doutora Roberta, muito obrigada por sua participação, por todas essas informações. Volte sempre, porque você tem muita coisa para falar ainda, ficou muita coisa de fora desse programa. Volte sempre, nós estaremos sempre à disposição. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é um prazer estar aqui sempre falando, né? Como eu falo, desse tema que a gente precisa estar falando, precisa estar esclarecendo para a população, né? E é importante, acho que a gente deixar essa mensagem, que o sobrepeso, a obesidade não é uma questão estética, é uma questão de saúde, que merece um acompanhamento médico, né? Não se sinta sozinho, né? Eu acho que a gente precisa acolher esses pacientes e também deixar a mensagem para aqueles que fazem uso indiscriminado, sem indicação, com desejo social aí de emagrecimento, que isso também pode estar pondo sua saúde em risco, né? A gente precisa ter esse olhar atento, né, para tratar quem tem indicação, né, que é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Obrigada mais uma vez, bom dia para você que está aí do outro lado, que já aprendeu algumas coisinhas com certeza sobre como controlar seu peso, controlar sua obesidade e saber que você está fazendo o melhor por você. Tchau e até a próxima.